A sua carteira de investimentos está rendendo bem ou mal? Você não sabe dizer? Provavelmente é porque você não conhece os índices de referência. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Fique ligado no Melhor Investir. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Karina e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Melhor Investir. Primeiramente, já deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e vamos lá. Pessoal, como eu sempre gosto de deixar bem claro, isso não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui é trazer informação para que cada vez mais você tenha uma carteira de investimentos que vai realmente proporcionar ganhos ao longo do tempo. Sempre procure para se informar melhor o seu profissional de investimentos e se você não tem um, procure assessoria especializada nisso. E vamos lá. É muito comum eu ouvir o tipo de frase: nossa, minha carteira está rendendo bem, a minha carteira está rendendo mal. Ou eu sei que minha carteira não está indo muito bem, mas eu não sei como eu posso melhorar a minha carteira. Eu não sei se a minha carteira está rentabilizando bem ou se ela está abaixo do que o mercado poderia entregar. Para responder essas perguntas, a gente sempre precisa olhar para uma coisa: o índice de referência. São vários índices que nós podemos tomar como base para mensurar se a sua carteira de investimentos está indo bem, mal ou em linha com o mercado. E é sobre esses indicadores que eu vou falar hoje. Quando a gente está falando de uma carteira de renda fixa ou mesmo de uma carteira moderada de investimentos, que envolve ali renda fixa, um pouco de fundos, um pouco talvez de renda variável, é comum que a gente utilize como base o índice CDI. Por quê? O índice de CDI é aquele que geralmente remunera os títulos privados e é o índice que o mercado toma como base para qualquer investimento. Por quê? O CDI, gente, assim como a Selic, eles sempre andam, pareados, a Selic sempre um pouquinho acima do CDI, mas aquele ali seria o investimento risco zero, tá? Olhando para a Selic ou CDI, que igual eu falei, ao longo do tempo, eles são sempre muito parecidos, a diferença entre um e outro é mínima. É o índice que nós utilizamos, pois, para deixar o nosso dinheiro investido com baixíssimo risco, que seria o risco país, em um investimento de curto, médio ou longo prazo, estaria falando do Tesouro Selic como índice de referência, esse seria o risco zero. Ou seja, para eu tomar qualquer outro tipo de investimento que vai ter um risco maior do que esse, significa que eu devo esperar um retorno pelo menos igual ou maior do que o retorno do Tesouro Selic. Logo, ele é o índice de referência que a gente toma como base, CDI ou Selic, ok? Mais fácil vocês verem essa comparação sempre com o CDI, mas lembrem-se que um é muito parecido com o outro no que diz respeito a resultado percentual, certo? Logo, se sua carteira está rendendo abaixo do CDI, já pode ligar um alerta que muito provavelmente tem coisa para melhorar aí. E fica a dica, pessoal, principalmente para quem tem fundos de banco, esse fundo de liquidez diária do banco, não é sempre que ele entrega um rendimento acima do CDI. Então já podem ligar um alerta, porque esse fundo de liquidez diária que você utiliza como reserva de emergência, existem diversos outros fundos que a gente pode estar alocando o capital e recebendo pelo menos 100% do CDI. Ou seja, com o mesmo risco, em um fundo de liquidez diária, você vai ter um retorno em linha com o que você precisa. Tá? Outro indicador muito interessante para que você tome como base na hora de olhar a sua carteira são os índices de inflação como um todo. Principalmente o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Falando um pouco sobre esse indicador, o IPCA, ele envolve uma carteira sugerida hipotética que vai envolver o padrão de consumo de famílias de 1 a 40 salários mínimos. Até por isso ele é chamado de Índice do Consumidor Amplo. E qual que é o objetivo? Mensurar a inflação, ou seja, o aumento de preços desses produtos. Logo, quando você compara a sua carteira com o IPCA, você está verificando se a sua carteira foi capaz
de entregar para você algum retorno acima da inflação, que é o que nós chamamos de ganho real, é o ganho para além da desvalorização. Então, é muito comum compararmos com o IPCA. Temos outros índices que medem a inflação? Temos o INPC, temos o INCC, temos também o IGPM. Okay? Então, cada carteira pode estar comparada com um desses índices de referência. O que vai diferenciar cada um deles é realmente o quanto que você deseja receber, né, e realmente porque você está analisando esse ganho real. Mas o IPCA é um ótimo indicador para que você veja se sua carteira está realmente conseguindo cobrir a desvalorização financeira normal, né, que todo brasileiro passa, que é a nossa inflação, certo? Outro índice de referência muito importante é, claro, o IBOV. O IBOV é o índice Bovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O nome é Bolsa de São Paulo, mas na verdade ela engloba todo o Brasil. Por que o IBOV é tão importante? O IBOV vai mensurar o risco do mercado acionário, certo? Logo, se você quer saber se a sua carteira de ações está em linha com o mercado, abaixo do mercado ou acima, é importante sempre comparar com o índice Bovespa. Pessoal, laranja comparamos com laranja e banana comparamos com banana. Eu não vou comparar o retorno de um CDB com o retorno do Ibovespa. Eu só vou comparar com o Ibovespa uma carteira de ações ou um fundo de ações, certo? Se é renda variável, eu vou comparar com renda variável. Nossa, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, eu vou comparar com o Ibovespa. Não, o Ibovespa mede ações listadas em bolsa. Se eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, eu vou comparar com o IFIX, que é um índice que foi criado para mensurar o desempenho dos fundos imobiliários. Então vejam que são, apesar de serem listados em bolsa os fundos imobiliários, eu não devo comparar com o Ibovespa, mas sim com o IFIX. Poxa, Karina, mas e se eu tenho uma carteira de ações, mas ela é 100% voltada para dividendos? Eu vou comparar com o Ibovespa? Sim, o ideal é que você compare com o Ibovespa. Se você quiser comparar apenas com ações pagadoras de dividendos, você pode até comparar com outro índice, que é o IDIV. É um pouquinho mais específico, mas também indica ali o risco de ações, certo? Então, sempre que for uma carteira de ações, Ibovespa, se for uma carteira de fundos imobiliários, IFIX. Existem só esses indicadores no mercado? Não. Existem alguns indicadores específicos para o mercado de ações, como esses. Se eu estiver falando do mercado internacional, ou seja, investindo, em ações lá fora, faz muito sentido que eu compare com o índice SP500, que é o índice que abrange as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Então, com certeza faz a diferença você comparar o desempenho da sua carteira com o desempenho do S&P 500, ok? Porque ele vai ser mais coerente. Se sua carteira é dolarizada, vale a pena também confirmar, esse rendimento em comparação com o dólar, certo? Então, o próprio dólar é uma referência, a variação da taxa de câmbio, certo? Então, se a taxa de câmbio teve uma valorização aí de 10, 15% e sua carteira é dolarizada, isso acompanhou o rendimento do dólar? Não. Ficou abaixo? Se ficou abaixo também, novamente um sinal de alerta. Às vezes vale a pena revisar a carteira, certo? Então, o dólar também é muito utilizado para isso. E se a gente tem uma carteira de títulos públicos? Títulos públicos voltados para inflação. Qual o indicador que eu devo olhar? Qual o número que eu devo ter como referência? Nesse caso, o mais interessante é que você olhe para o IMAB. O índice IMAB ele vai medir o desempenho ali de títulos públicos, certo? Então, para cada tipo de ativo, a gente pode ter um índice de referência. Aqui no vídeo eu me ative a alguns desses índices, então falei de Selic, CDI, IPCA e alguns outros índices de inflação, IBOV, IFIX, SP 500 e também o IMAB. Mas fora isso, existem uma série de outros indicadores. Dentro de renda fixa, a gente também tem o IRFM. Se a gente vai para a renda variável, tem os índices de ações específicos. Se eu vou para nível mundial, tem o MSCI, que também é um índice bem importante.
Mas com esses principais, você já vai conseguir ter um parâmetro para saber se a sua carteira de investimentos está em linha com o mercado, acima do mercado. E aí, se ela estiver acima, parabéns, sua carteira está super alinhada, ou abaixo do mercado. E aí vale o sinal de alerta, pois sempre existe um ativo que vai poder te remunerar pelo menos o rendimento aí livre de risco. Então, sempre importante que vocês acompanhem o desempenho da sua carteira ao longo do tempo. É comum que às vezes por um mês ou dois a sua carteira não ande muito bem, ou que você esteja posicionado em um setor que temporariamente está andando mais de lado, seja na renda fixa ou na renda variável. Mas se isso é um comportamento recorrente, é importante que você faça uma revisão na sua carteira de investimentos. Pessoal, espero que vocês possam agora verificar com mais critério a carteira de investimentos de vocês para saberem se podem melhorar a rentabilidade em linha com o que vocês buscam, em linha realmente com o seu perfil de investidor. E até a próxima!